Denilson Neles com Denilson Show! E aí, tudo bem? Fala, Ineg, meu parceiro. Beleza? Boa tarde, tudo bem? Ouvintes Band News FM, uma ótima terça-feira. Debrinha tá de volta, hein, Debrinha? Quem diria, hein? Tudo bom? Cê é louco, 24 dias de férias, hein? Só ela tem 40 dias de Você viu férias. que eu tava aqui todo dia, né? Que você Fabião, sentiu um minha abraço. falta. Sentimos a sua falta e com certeza o ouvinte Band News também. Obrigado. Acabou sentindo a tua falta. Falar de Libertadores, né? Ontem a gente falou aqui, começamos falando sobre rodada de Campeonato Brasileiro, mas essa semana começa a semana de Libertadores. Hoje, especificamente, começa aí as oitavas de final da Libertadores, um jogo extremamente importante pro Corinthians. Corinthians enfrenta o Boca Juniors e não se iludam, que é um Boca Juniors diferente daquela primeira fase, onde o Corinthians jogando no Allianz Parque, ó. Onde o Corinthians na Neoquímica Arena conseguiu... Cuidado com isso aí, hein? Nossa, meu Deus do céu. Perdão aos corintianos que estão ouvindo a Band News FM, me perdoe. O Corinthians venceu por 2-0 e jogando um bom futebol diante do Boca Juniors, que na ocasião eu falei até ali no Jogo Aberto e até mesmo aqui na coluna que era um Boca Juniors irreconhecível, na minha opinião, naquele momento. É um Boca Juniors agora diferente. Naquela ocasião, o Batalha, que é o treinador do Boca Juniors, chegou pressionado para aquele confronto contra o Corinthians aqui no Brasil, jogando na Neoquímica, e aí o Corinthians passou por cima, só que agora é um Boca Juniors diferente. Né? Por exemplo, o Fabra, que é o lateral esquerdo, não vai jogar o Sandés, o outro lateral esquerdo, que é um cara que já sai mais pro jogo. O Romero, né, o irmão de um dos ídolos aí da torcida do Corinthians, é o articulador desse time. Naquela ocasião também o Benedetto não jogou porque estava machucado, ele entrou ali na reta final do segundo tempo. E nesse confronto de hoje à noite que nós, aqui da Rádio Band News FM, vamos transmitir, o Benedetto será o titular, né? O Batalha até já divulgou a escalação do Boca Juniors, lembrando, né, que essa fase de oitavas de final, o Boca Juniors decide em casa. Então, assim, a gente não vai, provavelmente o Boca Juniors não vai se expor tanto para tentar, de repente, levar a decisão aos seus domínios na Bombonera, que sempre é um jogo difícil. O lado do Corinthians. O Corinthians tem algumas ausências significativas, né? Dúvida, por exemplo, do Duqueiroz, que pelo menos a última informação é que ele vai fazer um teste ali antes do jogo, um pouquinho antes do jogo, para saber se tem condições. Opinião minha, acho que não tem condições. Então a gente pode de repente ver um Piton improvisado no meio de campo, com o Juliano e o Rony nesse meio de campo, e aí sim o trio de atacantes com o Mantuan pelo lado direito, o Ina pelo lado esquerdo e mais uma vez o Roger Guedes fazendo ali como centroavante. A linha de defesa deve ir ali com o Raul, com o João Vitor e o Fagner, e aí fica essa dúvida, né? Se vai realmente colocar o Piton no meio de campo, porque se o Piton não for pro meio de campo e ele preferir ali colocar o Xavier, por exemplo, aí o Piton deve ser o titular pelo lado esquerdo. Se isso não acontecer, provavelmente deve ser o Fábio Santos jogando por esse lado esquerdo. Jogão de bola, hein? Com transmissão aqui da Band News FM, tem Corinthians e Boca Juniors a partir das 9 da noite, a bola rola às 9h30. Mais 2 jogos envolvendo brasileiros hoje, rapidinho, Denilson. Tem Atlético Paranaense e Libertad e tem também Emelec e Atlético Mineiro. 2 bons confrontos. O Atlético Paranaense vive um momento muito interessante nessa altura do campeonato, não só no Campeonato Brasileiro, mas chega com muita confiança para essa Libertadores, para esse primeiro confronto das oitavas. E tocando no assunto Atlético Paranaense, Petralha apresentou ontem Fernandinho, 9 anos de Manchester City, 13 títulos conquistados. Mas hoje na mídia esportiva, ou na maior parte da mídia esportiva, foi divulgada aí umas declarações do próprio Petralha, falando sobre a saúde financeira dos clubes, principalmente do Santos, que o Atlético Paranaense já passou por cima do Santos em relação à questão de gestão, a questão financeira. Ele não está de todo errado, né? É público e notório que os clubes passam aí por situações delicadas financeiramente. E aparentemente, obviamente a gente não tem acesso às contas do Atlético Paranaense, mas aparentemente é um dos times, ou se não o maior aí ao lado do Palmeiras, quiçás Flamengo, com a saúde financeira tranquila, né? Mas eu acho que ele perdeu o time. Então era para estar falando de um retorno de um jogador que tem uma identidade com o Atlético Paranaense, desde os 17 anos no Atlético Paranaense. Estamos falando de Fernandinho, jogador de seleção brasileira, 13 títulos conquistados pelo Manchester City, e praticamente a gente não falou nada, né? Então, boas-vindas ao Fernandinho, ao retorno a esse futebol brasileiro. Eu acho que vai ser um cara que vai agregar muito para esse perfil Felipão de conduzir, um cara que tem ali aflorado nele a liderança. Então acho que é um cara que vai ser importante nesse
esse novo momento do Atlético Paranaense com o Felipão. Então acho que o Petralha perdeu um pouquinho do time nas declarações, porque a gente podia estar exaltando aqui a chegada do Fernandinho. Ele poderia ter exaltado a chegada do Fernandinho, mas a mídia esportiva tem divulgado muito esse tipo de declaração que ele falou na apresentação do Fernandinho. E serve pra tudo, né, Denilson? Pra mostrar suas qualidades, não precisa desmerecer o outro, né? Faça o Fato. seu. Faça o seu. É, exatamente. Ele desmereceu muito a conduta dos outros clubes. Ele citou as principais praças, né? Os principais centros ali de futebol, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, falou dos clubes. Enfim, eu acho que ele foi infeliz na colocação dele e no momento que era pra estar exaltando um grande jogador que é o Fernandinho. Beleza? É isso. À noite nós estamos aí. Beleza. Até mais tarde. Beleza. Boa! Abraço, Debrinha, nós. Abraço, Até mais. Denilson Nos vemos. Valeu, Neles. Ineg. Valeu, Denilson Neles com Denilson Show.